sua fala. Ok. Valendo. Boa tarde a todos. Meu nome é Yuri Moraes, sou superintendente de Regulação Econômica e Governança Regulatória da Agência Nacional de Mineração e atuarei como moderador desta audiência pública número 2 de 2023. Dou as boas-vindas a todos que acompanham esta audiência e informo que o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo no canal da ANM no YouTube. Agora farei a leitura dos procedimentos desta audiência. Esta audiência pública visa dialogar sobre a minuta de resolução elaborada após reestruturação e simplificação do projeto de Declaração de Informações Econômicos Fiscais da CEFEM, de FCFEM, que compõe o eixo temático 6 da Agenda Regulatória ANM 2022-2023. O tema foi objeto da consulta pública número 4 de 2021, realizada no período de 5 de agosto a 19 de setembro de 2021. Os objetivos específicos dessa audiência pública são demonstrar a simplificação promovida no projeto após o processo de participação e controle social, dialogar sobre a alteração e inclusão de dispositivos em decorrência de fatos supervenientes, cito os artigos 5º, 7º, 8º, 11 e anexos da minuta de resolução e seus desdobramentos, propiciar aos agentes econômicos e aos demais interessados a possibilidade de encaminhamento de opiniões e sugestões à proposta de normativo e identificar da forma mais ampla possível todos os aspectos relevantes da matéria, conferindo transparência e legitimidade às ações da ANM. De acordo com o aviso de audiência pública, publicado no Diário Oficial da União do dia 13 de março de 2023, a inscrição prévia para a manifestação oral nesta sessão foi facultada até às 18 horas do dia 4 de abril de 2023. O material relacionado à matéria foi disponibilizado na plataforma Participa ANM. A programação desta sessão será composta pela apresentação pelo especialista em recursos minerais Raimundo Queiroz de Almeida, chefe de projeto. Em seguida, passaremos a palavra aos 5 inscritos para a manifestação oral, na exata ordem que foram realizadas as inscrições. Cada participante terá o direito à manifestação oral por 15 minutos, admitindo 1 minuto extra de tolerância. Solicitamos que as manifestações se atenham ao tema da presente audiência pública e ao tempo designado. Em caso de inobservância de tais diretrizes, o moderador poderá realizar advertência e, em caso de reiteração, interromper o uso da palavra. Uma última orientação aos participantes é deixar a câmera e o microfone desligados até que lhes seja conferida a palavra, ocasião na qual deverão apresentar-se e mencionar a entidade a qual representam, se for o caso. Após a audiência pública, a ANM irá publicar na plataforma Participa ANM a relação de todas as contribuições recebidas, as quais serão analisadas pela equipe de projeto. Ressalto que as manifestações por escrito para este tema serão recebidas na plataforma Participa ANM no período de 13 de março até 13 de abril de 2023. Feita a leitura, então, dos procedimentos, passo a palavra para o especialista Queiroz, chefe do projeto Declaração de Informações Econômico-Fiscais de FCFEM. Queiroz, por gentileza. Boa tarde, senhores e senhoras. Estão me ouvindo? Tá bom, ouvimos bem. Bom, posso compartilhar a tela para começar a apresentação? À vontade, Queiroz. Compartilhar aqui, já começo. Como bem o Yuri já falou, né, a audiência pública tem a finalidade de debatermos aqui sobre as alterações que ocorreram no projeto da FCFEM, durante as alterações em decorrência da audiência pública que ocorreu entre agosto e setembro de 2021, leis, eventos supervenientes ocorridos por fato de mudança normativa que ocorreram também. Então, a partir desses eventos aí, houve uma alteração no projeto, o projeto foi simplificado, mas não perdeu sua essência. No início, o projeto seria um projeto mais robusto, mas foi simplificado, mas foi mantido a essência do que a ANM realmente precisa, que é ter informações fidedignas e tempestivas. Vou passar a tela aqui. A apresentação vai ser feita, foi estruturada em 7 tópicos: a contextualização da FCFEM, o histórico do projeto,
as mudanças implementadas após a consulta pública 04/2021, inclusões após a consulta pública, que foi incluído de novo no projeto, motivação das alterações, a estrutura da DFCFIM, que está estruturada em anexo. Já adianto que eu costumo falar que esses anexos serão futuras telas de sistema, né? Não necessariamente como está hoje, isso é um piloto só, e a vantagem das mudanças. Dentro da contextualização aqui, qual era a intenção da DFCFIM? Criar uma obrigação acessória. Tem a obrigação principal, que é de pagar a CEFIM, mas a ANM tem a carência de informação por não ter uma obrigação acessória como existe na área fiscal. Então, a ANM acaba que sabe que é quem paga todo mês, porque tem relatório de pagamento, mas não tem uma informação acessória para fazer um checklist, para bater essas informações. Dentro desse panorama aí, foi criado um grupo de trabalho para estudar e criar essa obrigação acessória para suprir essa lacuna de informação. Eu costumo falar assim, qual é a real intenção para instituir a DFCFIM? Eu até brinco assim, será que teve algum grupo de servidores que estavam meio sem fazer, falando, bora criar uma obrigação acessória aqui para complicar um pouco a vida do administrado? Lógico, gente, que não foi nada disso. Um projeto que foi pensado, repensado, está estudado. Um projeto que está maduro, já tem quase 4 anos de existência já. E a finalidade é, como eu já falei, suprir a ANM, essa lacuna de informações para que possibilite informações fidedignas e tempestivas acerca dos fatos geradores da CEFIM. Isso é importante só para a ANM ou é importante para o setor regulado também, para a sociedade? É importante para todo mundo. A ANM, de posse dessas informações, vai poder planejar com uma efetividade as fiscalizações, direcionar o nosso esforço de trabalho para quem realmente precisa ser fiscalizado. O setor administrado vai se beneficiar com isso, porque com informações e com fiscalizações efetivas, tende o quê? A diminuir a concorrência desleal, evitando a simetria de mercado. E, em última instância, a sociedade também se beneficia com isso. Por quê? Porque os gestores municipais, os municípios e os estaduais, onde ocorre a mineração, são afetados pela atividade da mineração, terão mais recursos para aplicar em políticas públicas, né? Então, é um projeto que tem uma abrangência bem grande, não é um projeto que tem a finalidade só interna da ANM. É um projeto com uma abrangência tanto internamente, vai trazer benefícios externamente para a ANM, vai trazer benefício para o setor regulado e também para a sociedade, através do município e estado que recebe o recurso advindo da CEFIM. Já falei dos benefícios aqui da tela da apresentação. Tem outros benefícios também, como melhorar a qualidade da informação, facilitar o planejamento, fornecer dados mais consistentes e tempestivos, melhorar o procedimento de fiscalização da CEFIM e alinhar os conceitos de direitos e da legislação aplicável à CEFIM. Porque alinhar a ficha de apuração do CEFIM, que mais na frente eu vou falar, que o projeto foi simplificado, e a gente está atualizando, fazendo uma atualização tecnológica e legislativa dessa ficha aí, ela é de 99, então de 99 para cá mudou muito a legislação. Se de 2017 para cá já mudou, imagina há quase 30 anos. Então precisava atualizar isso aí, a fim de corrigir o que eu falei antes, a assimetria de mercado, né? Mercado regulado. Aqui tem o histórico do projeto, em todas as fases do projeto aqui. Começou em maio de 2019, a extinta gerência de arrecadação, que era a estrutura de arrecadação da ANM nessa época, era uma gerência de arrecadação. Então, nesse momento, foi criado um grupo de trabalho que tinha composto por 11 colegas que se debruçaram em estudar o tema aí e elaborar uma minuta de resolução. Em julho de 2019, foi apresentada a primeira minuta, que foi encaminhada à Procuradoria Federal especializada junto à ANM, que em outubro do mesmo ano exarou, né, o primeiro parecer. Esse projeto voltou para a gerência de arrecadação para que se fosse feitas as adequações, supressões e aditivo que foi sugerido pela Procuradoria. Então, foi elaborada a primeira nota técnica e a segunda versão da minuta de resolução. Em abril de 2020, o processo voltou novamente para a Procuradoria para fazer nova análise se o que a ANM, o setor de arrecadação, tinha feito, se atendia às recomendações da Procuradoria. A Procuradoria recebeu o projeto e
elaborou um parecer em abril, o parecer 75, abril de 2020 já. Devolveu o projeto já para a gerência de regulação, que enviou o projeto para o setor de arrecadação, que nessa época, o setor competente aqui dentro era a COFI, né, com a Coordenação Nacional de Fiscalização de Receitas. A ANM já tinha uma estrutura de superintendência para cuidar da parte da arrecadação da ANM. Então, foi feita elaborada a segunda nota técnica e a terceira minuta de resolução, e encaminhado o processo para a superintendência de regulação para seguir o ritmo normal de um processo regulatório. Lá foi elaborada a nota técnica número 1, de 8 de junho de 2020, uma das recomendações que essa nota técnica trazia, entre outras, mas a mais importante que eu pontuo aqui, era a necessidade de elaborar uma análise de impacto regulatório. Só que quando foi no 30 de 6 do mesmo ano, 30 de 6 de 2020, 22 dias depois, foi publicado o decreto federal 10.411, onde regulamentou a análise de impacto regulatório no âmbito do governo federal e trouxe as hipóteses de dispensa de AIR. Aí, em abril de 2021, a Superintendência de Regulação elaborou a nota técnica 21, retificando a nota técnica 7, onde percebeu que havia possibilidade de enquadrar o projeto da GFCFEM como dispensa de AIR. Mas mesmo sendo necessário, podendo enquadrar o projeto como dispensa de AIR, foi feito que era necessário fazer uma consulta pública, que foi o primeiro momento que o projeto foi submetido à participação e controle social. Então, foi elaborada a nota técnica 1, de 2021, pela COFI, e a quarta minuta de resolução. Essa nota técnica 01 de 2021 e a quarta minuta, que foi submetida à consulta pública, que ocorreu entre agosto e setembro de 2021. Depois da consulta pública, tiveram 123 contribuições, salvo engano, aí. O grupo do projeto aqui, eu estou chefiando, que eu comecei a chefiar esse projeto, eu não estava desde o início, comecei a chefiar em fevereiro de 2021. A gente debruçamos sobre essas contribuições, analisamos, elaboramos um relatório das contribuições, fazendo adequação no projeto, e foi elaborado a quinta minuta de resolução. O projeto, tanto a nota técnica, o relatório de avaliações das contribuições e a quinta minuta, foi novamente submetido à Procuradoria Federal. Lá, a Procuradoria Federal fez novas recomendações, sugestões de voltar alguns pontos que estavam na minuta anterior e devolveu o projeto novamente para o setor de arrecadação. Sempre então, o projeto faz o trâmite. Sai do setor de arrecadação, vai para a regulação, da regulação vai para a Procuradoria e volta pelo mesmo caminho. Então, novamente, o projeto voltou para a Superintendência de Regulação. Em fevereiro de 2023, foi elaborada a quinta nota técnica e a sexta minuta de resolução. Essa quinta nota técnica, juntamente com essa sexta minuta de resolução, é que está sendo submetido à audiência pública de hoje. Nós estamos agora em abril de 2023. Então, isso é todo o marco histórico do projeto aí. Isso alguém pode ver, assim, a grosso modo, deixar que o processo não é um projeto lento, demorado, mas também tem um lado positivo isso aí. Serviu para amadurecimento, para maturação do projeto. Visto que o projeto já passou por várias fases, na Procuradoria, já voltou na própria Superintendência de Regulação, na própria Superintendência de Arrecadação também, e eu acho que é um dos poucos projetos da ANM que está se submetendo pela segunda vez a um processo de participação e controle social. Então, tem esse lado, a demora do projeto também tem um lado benéfico, que é a maturação que vai, com certeza, ser elaborada uma norma mais adequada. Vou passar para a próxima tela agora. Aqui eu vou fazer um paralelo, eu vou pedir para focar no momento no lado esquerdo da tela aqui. Essa era a versão que foi submetida à consulta pública. Eu vou tratar só do artigo 1º e depois eu passo para os artigos que o Igor mencionou na fala dele, porque realmente é o que está no aviso da consulta pública. Então, eu fiz questão de colocar o artigo 1º para mostrar que nesse artigo 1º, que foi submetido à consulta pública, a GFCFEM trazia, como falei, era um projeto mais robusto. Qual era a intenção? Era ter o registro de lançamento, processamento das informações relativas à produção, beneficiamento, distribuição,
comercialização, consumo ou industrialização de recursos minerais, assim como, principalmente, a apuração da CEFIM. Isso foi a minuta que foi submetida à consulta pública lá em 2021. Como é que está a minuta de hoje, que está objeto nessa audiência pública aqui? Quando eu falei que o projeto foi simplificado, mas ele não perdeu a essência. No decorrer do projeto, observamos que não havia necessidade de criar algo novo, que a ANM já tem, DNPM e a ANM, a gente substituiu o DNPM, né, já tinha uma obrigação acessória desde 99, que é a ficha de registro e apuração de CEFEM. Essa ficha era manual, ficou um pouco em desuso, mas não foi, a portaria continua em vigor até hoje, essa portaria não foi revogada. Então, na maioria das vezes, a gente chegava nas empresas para fazer fiscalização de CEFEM, as empresas não tinham essa ficha preenchida. Ou se já tivesse bastante tempo do fato gerador, foi extraviado, o computador queimou, então precisava modernizar isso. A gente viu, poxa, já tem uma obrigação acessória que adequando ela atende a nossa necessidade, atende a necessidade da ANM, então a gente não vai criar algo novo, a gente vai atualizar o que já existe. Por isso que aqui no artigo 1º, que está submetido à audiência pública, está escrito: instituir a DF-CEFEM em substituição à ficha de registro de apuração de CEFEM, que foi aprovada pela portaria 158 de 99. Ela constitui uma obrigação acessória com periodicidade mensal, isso é semelhante ao que tinha na minuta que foi submetido à consulta pública, e aqui é destinada ao lançamento e processamento das informações relativas à CEFEM. A próxima tela aqui trata exatamente do artigo 5º, né? Eu pulei do 1º para o 5º, porque os outros artigos não foram objeto de alterações. Algumas alterações que ocorreram foi só de legística, de parte gramatical, não houve alteração fundamental. Aqui, no artigo 5º, teve uma alteração bastante relevante, porque no projeto inicial pensava-se na apuração automática da CEFEM por meio da DF-CEFEM. Hoje o projeto está estruturado em anexos. Lá no final da apresentação eu vou mostrar cada anexo desse daí. Uma das coisas que foi criticado na consulta pública era que se pedia um rol muito grande de informações e acaba que o administrado não percebeu que aquele rol de informações não era para todo mundo. Aquele rol de informações que se pedia era adequado a cada situação de fato gerador de CEFEM. Fato gerador de CEFEM de uma pasta pública não precisava de 1/5 daquilo ali. Só que mesmo assim houve ficou meio confuso e a gente achou por bem simplificar o projeto e estruturar de forma de anexo. Cada anexo desse aqui, com exceção do anexo 1, que é para todo mundo, trata de uma situação específica. Então, eu já estou até adiantando aqui. Se o fato gerador da CEFEM da empresa X é só venda, ela só vai preencher o anexo 1 e o anexo 2. Os outros anexos é para outros tipos de fatos geradores que, na hora adequada, eu vou explicar cada um deles. O artigo 6º, também eu coloquei aqui, apesar que não está na lista da audiência pública, porque aqui falava da obrigatoriedade de anexar os documentos no momento do envio da DF-CEFEM. Isso também foi criticado lá na audiência pública, por causa que o administrado alega que esses documentos, o governo federal, o estadual já dispõe dessa informação, então não há necessidade do administrado ter uma sobrecarga e informar novamente isso aí. Temos um termo na regulação chamado ser office boy dele mesmo. Então, com isso aqui, foi tirado isso aqui do projeto, foi criado outro mecanismo para substituir isso aqui. Então, hoje, no artigo 6º da minuta que estamos discutindo aqui, debatendo, ainda a obrigatoriedade das empresas entregar essa documentação, mas só no momento da fiscalização, quando requerido para fim de fiscalização, não no momento do envio da DF-CEFEM. Então, isso aqui é um ponto que simplificou muito a DF-CEFEM. Depois de preenchido, é só enviar, isso não significa dizer que a ANM não vai fazer confrontar esses dados aí, mas o administrado não vai ter mais esse encargo, essa obrigatoriedade de estar enviando também. Isso também foi questionado lá, mas estava escalonado de forma que, se a empresa optante do Simples, era obrigada a enviar só os tratos do Simples. E isso está adequado com cada regime de tributação. Se era optante do presumido, tinha os documentos que eram previstos lá. Se fosse do lucro real, também tinha os documentos específicos para enviar. Mas mesmo assim, houve questionamento sobre isso e achamos por melhor retirar.
O artigo 9º aqui também, que é outro artigo, que o 9º e o 10º tratavam exatamente das penalidades para quem não entregasse a DF-CFM no prazo ou depois de solicitado, de requerida a DF-CFM, mesmo assim não entregasse a DF-CFM. Ocorre que a Procuradoria até recomendou que mantivesse isso aqui, só que operacionalmente dentro da NM é inviável. Imagina que durante um ano, de todos os títulos minerários vigentes que tem no país que precisava ser entregue a DF-CFM, 1.000 desses títulos, não fosse feito a DF-CFM para 1.000 desses títulos. Então, teria que demandar uma força de trabalho muito grande só para aplicar a multa por não entrega da DF-CFM. Visto que a multa que está prevista aí no artigo 2º-C, da 8.001, que foi introduzido pela Lei 13.540 de 2017, que foi a nova lei da CEFEM, que fez a alteração bem grande na legislação da CEFEM. Isso aqui demanda, para cada multa dessa aqui, demanda que seja feita uma fiscalização. Eu até botei bem pequenininho aqui para lembrar que, tem essa multa prevista aqui no parágrafo 1º, vai de 0,33% a 20% do valor apurado. Então, eu não tenho como apurar o valor da CEFEM devida sem fazer fiscalização. No decorrer disso aí, surgiu a necessidade, surgiu por força do decreto aí, que a ANM regulamentasse, estruturasse, fosse totalmente estruturasse as sanções. Hoje na ANM não existe mais multa de valor fixo como existia no DNPM por muitos anos. Então, todas as multas na ANM hoje são de valor variado. Então, no decorrer disso aí, do projeto, enquanto a gente estava analisando as contribuições, lá para o mês de outubro, novembro, tinha um outro grupo de trabalho da ANM tratando dessa questão da resolução de sanções. A gente parou um pouco, botou o pé no freio aqui, vamos esperar, aguardar o que é que vai sair do grupo da regulamentação de sanções, até para não fazer uma minuta aqui divergente. E na minuta que foi publicada em novembro de 2022, que regulamentou as sanções no âmbito da ANM, já trazia uma multa referente a não apresentação, não preenchimento ou preenchimento incompleto da ficha de apuração do CEFIM. A gente falou, opa, se a gente simplificou o projeto, hoje a gente está dizendo que o projeto é uma modernização, uma atualização da ficha de apuração do CEFIM. Então, a gente não precisa procurar outra fundamentação legal para a multa, a gente vai pegar a multa que está prevista na resolução 122, que já foi aprovada, não vou entrar no mérito aqui se a resolução está sendo questionada, se vai ser reformulada, mas o que for reformulado lá pertinente à ficha de apuração de CEFIM vai ser aplicado aqui na não apresentação da DF. Então, essa demora até foi benéfica nesse sentido aqui, porque teve um grupo de trabalho específico que trabalhou, se debruçou sobre isso aí, e hoje a ANM tem uma resolução que cuida só da parte de sanções. Isso aqui foi o item 4 aqui, são as inclusões que foram feitas após a consulta pública. No bojo de simplificar o projeto, o que é que fizemos? Não, a ANM não precisa, o administrador não precisa enviar esses arquivos, fazer o upload desses arquivos na hora do envio. Basta ele autorizar que a ANM tenha acesso ao conteúdo XML de notas fiscais para que dentro se trabalhe esses dados e faça a confrontação necessária. Eu até costumo dizer que isso aqui não é uma inovação da ANM. A NTT, em 2015, já tinha previsão legal para isso. Então, a gente só está fazendo aqui uma adequação. Aqui não precisa fazer, toda vez que enviar de FCFIM, tinha que fazer anexar a documentação. Aqui vai ser feita uma programação no sistema emissor de notas fiscais, e a partir daquele momento que for inserido o CNPJ, matriz da ANM, como partícipe da nota fiscal, no campo específico, lá do arquivo XML, toda a nota fiscal que foi emitida, a ANM vai ter acesso a esse arquivo eletrônico. Essa inclusão aqui do artigo 8º também foi feita após a consulta pública, por quê? Por força da Lei 14.514, de 2022, que trouxe a possibilidade da entrega do contribuinte na declaração de reconhecer o débito do CEFIM constituir o crédito. Então, o que é que trata o artigo 8º da DF-CEFIM hoje, da minuta de resolução? A DF-CEFIM apresentar na forma estabelecida por essa resolução constitui confissão de dívida, de instrumento hábil suficiente para exigência dos créditos da CEFIM nela consignado.
Por que foi colocado isso? Porque houve aprovação do projeto de lei lá da medida provisória, que foi convertido em um PL, e foi aprovada a lei 14.540, que trouxe a previsão legal. Antes não tinha essa previsão legal, então a gente não podia colocar isso no projeto da GFCFEM. Hoje, como já tem a previsão legal, que é entregue para o contribuinte de declaração que reconhece débito da CFEM constitui o crédito, a ANM está usando isso, está normatizando isso aqui internamente, como é que vai ser feito. Por motivos das alterações, até o Yuri já antecipou na fala dele, que foi a questão das contribuições da consulta pública, 04, né? A maioria dos questionamentos da consulta pública foram aceitos, foram acatados, os que tinham fundamentação foram acatados, por isso que o projeto foi simplificado. As recomendações zaradas pela Procuradoria Federal no parecer 79, o fato superveniente, que é a resolução 122, que regulamentou as sanções no âmbito da ANM, a gente aproveitou o que está regulamentado para a multa da ficha de apuração do CEFEM, e está aplicando a GF-CEFEM aqui, e a lei 14.540, que trouxe o parágrafo que eu li anteriormente para vocês. Isso aqui o artigo 6º, aqui, o item 6 está na estrutura da GF-CEFEM. Como é que a GF-CEFEM está estruturada? Eu falo que isso aqui está em forma de anexo, de imagem, mas isso será transformado em tela de sistema. Então, esse anexo primeiro, que é anexo 1 aqui, vai ser obrigatório para todo mundo que ocorrer fato gerador da CEFEM. Na primeira parte de cima tem a identificação básica aqui, né, que é tipo de declaração, se é original, se é retificadora, período de apuração, nome, aliás, período de apuração, CPF, o CNPJ, razão social, o locador aqui, o CEP, tudo a identificação básica do contribuinte aqui, servidor da CEFEM. Aqui tem o regime de tributação, se é simples, se é lucro presumido, ou lucro real, se possui filial ou não, se é titular de permissão de lavra garimpeira ou não, ele vai marcando esses campinhos aqui, cada quadradinho desse aqui vai se transformar no campozinho para a pessoa marcar lá, e passa para a segunda parte da identificação aqui dos processos minerários. Então, na hora que ele jogar o CNPJ, o sistema vai ter inteligência de já listar os processos que estão relacionados àquele CNPJ. Aí ele vai colocar o motivo aqui se é com movimento ou sem movimento aquele processo, com produção no mês apurado, se não houve produção, se o último mês de apuração a ser declarado, de repente é um processo que tem descontinuidade, aquele processo vai ser o último mês que foi declarado, ele vai marcar tudo isso aqui. E passa para esses campos aqui do meio, onde vai identificar o fato gerador da CEFEM. Se é saída por venda, se é receita bruta de venda, se é receita calculada, que para quem milita na área que sabe que hoje receita calculada era o antigo custo na legislação anterior, se é preço, parâmetro, valor de referência, venda no território nacional entre empresas coligadas ou mesmo grupo econômico. Cada item desse aqui tem a fundamentação legal aqui. A gente não está inventando nada, não criou nada na nossa cabeça, a gente está adequando isso aqui à legislação existente, que muitas das coisas aqui foram atualizadas pela 13.540, que atualizou a 8.001. Aí, se tem a questão da água mineral utilizada em balneário, aqui tem duas hipóteses de fato gerador para a CEFEM, se é ato de arrematação em asta pública, se é primeira aquisição de bens, regime de PLGs, se é consumo, então ele vai marcar, como eu falei, vai ter identificação principal lá, a questão do regime de tributação, parte para cá e a empresa vai marcar só o quadro que for necessário. Eu tenho fato gerador aqui na minha empresa, venda e receita de exportação. Beleza, vai marcar os dois campos, ela sabe que ela vai ter mais dois anexos para ser preenchido. Aqui a gente vai passar para o primeiro anexo, que trata realmente da apuração da CEFEM, as informações pertinentes à apuração da CEFEM, que é a receita bruta de venda, que eu acho que é o fato gerador mais comum, que tem mais ocorrência. Aí tem a setinha aqui, que vai selecionar os processos minerários, já vão estar aí, né, na tela aqui, aí vai selecionar qual é o processo minerário, qual é a substância, qual é o município, qual é o período de apuração, a unidade de medida, a substância possui uso específico, que tem uma regra de uso específico para a substância lá que a 13.540 trouxe, né, que é de pronto emprego, construção civil, tem uma regra específica lá.
selecionar o tipo de uso da substância, se o bem mineral é oriundo de rejeito, de estéreo, porque tem a previsão lá que quando for de rejeito ou de estéreo, tem a redução da cefena, da alíquota da cefena, ele vai marcar ao preencher isso aqui, vai marcar cada campinho desse aqui, informar o valor da receita bruta de venda, vai informar o código da NCM aqui, é importante esse código até para padronizar. Então, a NCM vai precisar de preço corrente, tem um preço corrente, e o preço corrente muito provável vai ser feito com base nessa nomenclatura comum do Mercosul aqui. Os tributos incidentes, hoje tem um grupo de trabalho que está elaborando uma minuta de resolução para a ANM regulamentar o que é preço corrente, o que é tributos, quais são os tributos incidentes que podem ser abatidos do cálculo da CEFIM. Então, isso vai ser tratado numa outra resolução. Isso aqui está só para exemplificar, não está fechado que serão só esses três tributos aqui, pode entrar a base, pode ser retirado, isso vai depender do grupo de trabalho lá. E, por fim, vai aparecer a base de cálculo, a CEFIM aqui, a alíquota e o valor devido. Já adianto que não vai ser obrigatório, mas vai haver a possibilidade da empresa gerar o boleto de pagamento de recolhimento da CEFIM aqui dentro do projeto do sistema da DIEF. Na hora que for para enviar, o sistema vai perguntar, quer gerar o boleto de pagamento da CEFIM? Se dizer que sim, vai gerar o boleto. Se dizer que não, vai ter a opção de ir lá no sistema gerador de boleto e preencher novamente os campos necessários e gerar o boleto. Não vai ser, isso aqui é uma opção, não vai ser obrigatório. Gente, perdão, vou tomar um pouquinho de água aqui, tá? Senão a voz vai sumir. Este aqui é o anexo 3, né? Coisa da receita de exportação aqui, que tem a 13.540 trouxe uma situação específica para testar o preço de referência, ter preço parâmetro, e vai ocorrer exatamente o preenchimento como eu mostrei naquele anexo anterior. Vai preencher o processo, a substância, o município, e preencher aqui embaixo o código NCM, o tipo de operação, quantidade, e chegar nos preços do valor devido aqui. Então, os anexos vão começar a ficar repetitivo a parte de cima, porque eu tenho um anexo para cada situação, mas a parte de cima é meio que parecida. Então, com isso, eu vou passar para o anexo 4, que é a estrutura que cuida da venda no território nacional entre empresas coligadas do mesmo grupo econômico. Não havia até julho de 2017 não havia uma regra específica para isso. A partir da 13.540 trouxe uma regra, aliás, desde a medida provisória 789 de 2017, que foi convertido na 13.540, tem essa regra nova aí sobre venda do território nacional entre empresas coligadas do mesmo grupo econômico. Então, a DFCFEM vai contemplar isso aqui, a empresa ser obrigada a informar que novamente preencher os campinhos aqui, novamente preencher não, ela vai preencher porque se ela se enquadrar nessa situação, ela só vai preencher o anexo 1 e esse anexo 4 aqui. Ela vai preencher os campos aqui e informar o valor da venda, vai ter o preço médio aqui, a quantidade, o usuário, tem a possibilidade também no final de gerar o boleto, como eu já falei. O próximo anexo é o anexo 5º, traz a questão do balneário, né, da água mineral utilizada para fins de banho, que tem duas situações que a 13.540 já havia na legislação anterior também, que pode ser o preço do banho ou um percentual da receita bruta. A empresa vai selecionar o processo minerário lá, colocar o período de apuração novamente, esse cabeçalhozinho aqui é meio que idêntico para todos aqui, e vai dizer qual é o método que vai utilizar aqui. Tem a possibilidade de dedução dos tributos aqui também. Provavelmente isso aqui também vai ser regulamentado por outro grupo de trabalho. Então, está exemplificativo aqui, e no final terá a base de cálculo aqui. Então, também quem utiliza água mineral para fim balneário também vai ser obrigado a preencher a DFCFEM. Tem o anexo 6º, ato de arrematação de bem mineral adquirido em asta pública. Isso aqui não é muito comum de ocorrer, mas quem adquirir, imagina que houve uma apreensão de 10 quilos de ouro aí, a determinado momento, se esse bem foi para leilão em asta pública. Aí o que acontece? Quem adquirir isso aqui é obrigatório também é fato gerador de CEFEM e vai ser obrigado a preencher a DFCFEM. Nesse caso específico, ele vai preencher uma única vez, para fazer uma DFCFEM referente à única aquisição que ele teve, mas ele vai precisar informar, prestar essas informações. O anexo 7º
trata da primeira aquisição de bem mineral extraído sob regime de permissão de lavra garimpeira. Hoje, o entendimento que tem na ANM é que só pode adquirir instituição financeira autorizada pelo Banco Central, que na maioria das vezes são as DTVMs, não estou dizendo aqui que são só as DTVMs, mas o mais comum hoje são as DTVMs só que fazer essas aquisições. Elas também são obrigadas a preencher a DFCFIM, até para confrontar com a informação que o titular da PLG também vai fornecer, para tentar corrigir esse grande lacuna de informação que tem, que a ANM vive na mídia, muitas vezes não de forma benéfica, às vezes até de forma distorcida, dizendo que não consegue regular, não consegue controlar o patrimônio mineral brasileiro, principalmente nessa questão do ouro, de minerais de alto valor. Então, tem novamente aqui, não vou nem ser repetitivo, os campos necessários para preencher aqui pela legislação atual ainda tem uma cadeia de pessoas que pode vender o ouro, né? Então a pessoa vai preencher aqui o processo minerário, substância novamente, período de apuração, nota fiscal, se foi documento fiscal, se foi consolidado, e no final terá o valor apurado aqui novamente, que terá a opção de gerar o boleto por aqui ou ir lá no sistema gerador de boletos da ANM e gerar o boleto por lá. Uma coisa que eu vou ressaltar aqui, como eu falei, isso aqui é um piloto, isso aqui a gente está demonstrando como serão as telas do sistema, mas nada impede que na hora de desenvolver o sistema, a ANM vai dizer, tente automatizar o máximo possível isso aqui para evitar operações manuais. Bora fazer o máximo possível, de repente até disponibilizar, se a empresa quiser fazer importar para cá, para dentro do sistema, os arquivos XML, o próprio sistema já vai gerar essas informações. Lógico, é necessário informar o processo minerário, essas coisas não tem, por enquanto não tem, né, no arquivo XML, não sei se futuramente haverá, mas no desenvolvimento do sistema, na aplicação do sistema, vai se tentar automatizar o máximo que possível para evitar trabalho manual na hora de preencher. A próxima anexo aqui, que é o anexo 8, trata da receita calculada, que aqui tem a questão do preço corrente, quando a empresa consome o bem mineral, e o valor de referência para aquele bem mineral que não tem preço corrente. Então, isso também será objeto de regulação dentro da ANM, outro projeto que tramita aí, para definir realmente quais são os minerais que têm preço corrente e o valor de referência. E qual é o preço corrente? A DFCVM também vai servir para isso, já que a ANM terá informações fidedignas e tempestivas. Mas o RAW não produz informações para você? Em parte, mas a informação do RAW chega com um delay aqui de 15 meses, uma defasagem de 15 meses. A de FCFEM terá uma defasagem de 2 meses, então será muito mais fácil planejar qualquer ação de implementação aqui com uma informação mais tempestiva. Próximo anexo aqui é do bem mineral extraído adquirido de terceiros também, é necessário informar isso aqui para evitar confusão na hora de gerar o boleto de pagamento de CEFIM. É obrigado a separar, porque se quem vendeu já pagou, não há necessidade de pagar novamente, mas isso aqui tem que ser informado. Quem trabalha na área sabe que nem sempre é fácil fazer essa separação, mas é necessário que tenha esse tratamento diferenciado aqui para bem mineral adquirido de terceiros. Aí, novamente, tem a cabeçalho aqui, já li para vocês. Aqui vai ter informação de quem foi adquirido, né? O CNPJ, razão social, processo minerário, código NCM, para não sair no código de lá que ser vendido em outro. O minério, só de transitar de uma empresa para outra, não vai mudar, pode mudar o produto, mas a essência não vai mudar, né? Se não houver industrialização. O preço de aquisição, o custo de aquisição, tributos incidentes e o custo de aquisição líquida. Isso aqui é um anexo específico para minério adquirido de terceiros. E esse último aqui, é o do anexo 10, que é o titular de permissão de lavra garimpeira. É necessário que o titular informe, e todo mundo que está na cadeia produtiva do ouro aqui, da permissão de lavra garimpeira, é necessário que também preste informações para que possa confrontar informações com as entidades financeiras autorizadas pelo Banco Central a adquirir esse bem mineral, que no caso do ouro, só as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central pode adquirir. Então, esse anexo é específico do titular de permissão de lavra garimpeira.
Esse é o último anexo da estrutura da GFCFIM, eu acho que deu para dar uma visão panorâmica aqui, como está se pensando em desenvolver o sistema, pode que seja acrescentado alguma coisa, e a intenção é facilitar ao máximo possível o preenchimento disso. E não é porque eu estou na elaboração do projeto aqui, chefiando o projeto, mas eu acho que está bem tranquilo para fazer o preenchimento disso aqui. Mesmo que fosse no Excel, não seria difícil, imagina no sistema que muitas coisas, muitos dados que serão importados já, como colocar o CNPJ, o processo, já vou trazer, vai trazer dados, a maioria dos dados aqui. Pelo menos é o que se pensa na hora de desenvolver o sistema. Quais são as vantagens das mudanças? Já foi falado desde o início, a simplificação do projeto, né? Então, a redução do fardo regulatório, que foi uma das questões, depois foi questionado lá na audiência pública, estava se criando um novo fardo regulatório, era um negócio complexo, tinha que fazer upload de arquivos XML, SPED fiscal, toda vez que fosse enviar a GFCF. Então, estudou, reestruturou o projeto para simplificar e também está reduzindo o fardo. Por quê? Porque não está se criando. Na melhor das hipóteses, não foi criado algo novo, está só se atualizando algo que já existia e não era de hoje, é desde 99. Agora, se a empresa não fazia, mas era uma obrigação, e inclusive tinha penalidade para o não preenchimento, ou preenchimento incorreto da ficha de registro de atuação de CFM. E a eficácia normativa, né, dar uma atualizada na legislação, uma legislação adequada à nossa realidade hoje. A realidade de há 30 anos é totalmente diferente de hoje. Hoje, na era já da inteligência artificial, ainda está se falando uma ficha de apuração de CFE manual. Então, não tem mais cabimento hoje a INEM ainda manter o normativo nesse parâmetro aí. E terminou a apresentação, eu vou devolver a palavra para o Yuri, que é o moderador, coisa. Eu acho que eu gastei um pouquinho mais de 30 minutos, eu cronometrei aqui, mas quando eu comecei a cronometrar, já tinha passado uns 3 minutos. Eu estou com 33 minutos de apresentação. Devolvo a palavra para você, Yuri. Obrigado, Queiroz. Muito clara a apresentação. Obrigado. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, tá? Parabenizo aí a equipe toda pelo trabalho realizado, né? Só antes de passar a palavra para os inscritos, né? Consignar aí, foi um projeto aí importante, previsto na agenda regulatória, né? Passou por diversas etapas, como foi mostrado aí pelo Queiroz, diversas etapas de discussão interna, de alinhamento, inclusive com a Procuradoria Federal Especializada da ANM, e como foi bastante pontuado aí pelo Queiroz, as alterações realizadas foram para alcançar os objetivos da norma, por um lado, mas, por outro, não onerar demasiadamente aí o minerador. Então, a gente buscou aí, em todas as etapas alcançar e atender os cânones da Lei de Liberdade Econômica. Então, dito isso, passo a palavra para o primeiro inscrito, o senhor Guilherme Henrique Silveira e Silva, diretor da Guilherme Henrique Silva Sociedade Individual de Advogados. Doutor Guilherme se encontra, se estiver presente, por gentileza, ligue a câmera e o microfone. Então, estou vendo aqui o doutor Guilherme na lista aqui dos presentes da reunião. Então, já passo a palavra para a próxima inscrita, a senhora Cíntia de Paiva Rodrigues. Cíntia, por gentileza. A palavra é sua, Cíntia. Obrigada. Boa tarde, Yuri. Boa tarde aos demais colegas da ANM. Obrigada aí ao Raimundo, chefe de projeto, pelo histórico, né, muito bem documentado que foi realizado para esse processo. Só um minuto. Venho aqui já manifestar no sentido de melhorias à minuta de resolução. Faço apontamento relativo à violação do sigilo fiscal dos regulados, em que o artigo 7º, né, ele fala a respeito da nota fiscal eletrônica, está obrigada à entrega, né, deve autorizar a ANM a ter acesso ao conteúdo digital do documento. Apesar de ter sido apresentado aí pelo Raimundo um sistema, né, falou que está em desenho, os anexos desses formulários,
Nos preocupa aí essa violação do sigilo fiscal. No artigo 8º, relativo à confissão de dívida, trazemos novamente apontamentos referente a uma súmula número 92 do CARF, que já foi apresentada nas outras fases desse processo, em que fala que não constitui confissão de dívida nem instrumento hábil suficiente à exigência de crédito tributário informado. Sobre denúncia espontânea, considerando que a CEFEM ela não é um tributo, né, de outros julgados, e o próprio Código Tributário Nacional aponta no artigo 138, ao tratar denúncia espontânea, afastaria penalidades, o que não é aplicável de modo automático. A primeira nota técnica desse histórico que o Raimundo nos apontou constava a responsabilidade, e nessa nova minuta não há esse apontamento. Referente a uma recente lei de 29 de dezembro, a 14.514, né, da conversão da MPV 1133, o artigo 14 inseriu no seu parágrafo 5º, artigo 2º da Lei 8.001, a entrega pelo contribuinte da declaração que reconhece o débito da CEFEM para constituir crédito. O anexo 1, para constituir crédito. Já no anexo 1 da declaração apontada, o preço parâmetro que a lei determina deve ser exclusivamente apurado no método PSEX, nos termos estabelecidos. Quem exporta sem um valor de referência fora do valor estabelecido não está obrigado a fazer ajustes. E para a CEFEM, com a Lei 14.515, a partir do momento que ela começa a fazer efeito, o ajuste no preço do preço de transferência deixa de ser obrigatório. Essa realidade não está retratada nesse novo modelo de formulário. Ou seja, para quem exportar e não estiver sujeito ao preço de referência, não tem a hipótese nessa situação. Uma sugestão seria colocar o valor para exportação bruta, sem que seja parâmetro dos valores do preço de transferência e deduções cabíveis. No inciso 15 da resolução 122, a famosa e polêmica 122, né, Yuri, que a gente vem conversando tanto, aponta que, nesse inciso 15, que não está apto a servir de suporte para a penalidade em questão a ficha de apuração da CEFEM. É preciso reforçar que a DF-CEFEM não representa a modificação das fichas de apuração, e sim a criação de uma obrigação acessória nova. Por isso, não é possível aplicar penalidades por analogia, adotando como hipótese a incidência da multa, fato que não se refere exatamente a essa nova obrigação. E, por último, os minérios adquiridos de terceiro, os critérios de fiscalização com base no preço de aquisição, faltou a adição de alguns tributos incidentes, como, por exemplo, o IOF, que incide sobre o ouro, o rol de tributos dedutíveis, que hoje temos aí a TFRM. E encerro por aqui, esses seriam os apontamentos do Instituto Brasileiro de Mineração e faremos a submissão por escrito. Obrigada. Obrigado, Cíntia, pelas palavras, e já passo a palavra para o Daniel, aí, o superintendente de arrecadação, também da equipe, e os demais que quiserem aí, da ANM se manifestar sobre essa primeira palavra do IBRAM. Boa tarde a todos que estão assistindo à audiência pública. Quero agradecer a presença de vocês. Meu nome é Daniel Polac, superintendente da arrecadação e inspeção de receita da ANM. Queiroz é o chefe do projeto, né? Fez uma apresentação que acho que foi bem detalhada, né? Do que alterou e mudou. Agradeço ele também pela apresentação. E vou entrar em alguns pontos aqui que a doutora Cíntia colocou, né, na sua fala. A primeira, sobre essa questão do sigilo fiscal, né? A gente tem um parecer da nossa própria Procuradoria, e eu vou ler um trecho aqui do parecer, diz respeito ao Manual de Sigilo Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovada pela Portaria RFB 3541, de 7 de outubro de 2011. 2.2. Exceções à regra do sigilo fiscal. Importante ressaltar que o sigilo fiscal não é absoluto, sendo permitida a transferência de informações protegidas em casos excepcionais previstos em lei. Essa relatividade do sigilo fiscal é necessária para permitir a eficaz atuação do Estado. Então, aqui já mostra que
o sigilo fiscal não é absoluto, né? E é necessário, né, essa transferência desse sigilo para a atuação eficaz do Estado. E aí, nessa mesma nota técnica da nossa Procuradoria, eles apontam que a Lei 13575, a Lei de Criação da ANM, no seu artigo 4º, fala que no exercício das competências de fiscalização da ANM, poderão ser requisitados e examinados livros, mercadorias, arquivos ou documentos que repercutam no objeto da fiscalização, e poderão ser realizadas vistorias, inspeções e instalações dos titulares de direitos minerários. Parágrafo 1º. A ANM disciplinará os prazos e condições para a apresentação dos documentos requisitados, salvo na hipótese de vistoria e inspeção, quando a apresentação dos documentos será imediata. E a conclusão é de que a lei não excepciona o sigilo fiscal para o exercício das fiscalizações da autarquia, né? E no caso da gente receber as informações da nota fiscal eletrônica, através de colocar o CNPJ da ANM num campo específico, é justamente o fato para que a gente não precise fazer fiscalizações a toda hora nas empresas, né? A gente já conseguiria usar esses dados e bater os dados e estaria, inclusive, evitando das empresas serem fiscalizadas a todo tempo, se a gente tivesse, inclusive, mão de obra e pessoal suficiente para fazer a fiscalização toda hora, né? Então, está facilitando a vida do nosso administrado, né? Porque a gente já poderia fazer isso. E ao colocar o CNPJ da ANM, a ANM passa a ser participante dessa nota, e a gente já teve um exemplo, que foi o exemplo da NTT, que colocou um dispositivo muito semelhante numa resolução deles, e essa proposta nos foi apresentada pelo CONFAZ, o Conselho Fazendário Nacional. Então, não acredito que o CONFAZ também iria dar uma proposta, uma sugestão para a ANM que não fosse possível, né, da gente realizar, ou que o sigilo fiscal fosse absoluto ao ponto da própria agência não ter acesso a essas informações, tá? Então, era esse ponto que eu queria destacar, né, que vai facilitar, inclusive, para o nosso administrado. Em relação ao artigo que foi incluído na Lei 14.514, né, acredito que a doutora falou que seria um tributo, a CEFEM, que não poderia se aplicar isso, né? Eu acredito que, por analogia, os próprios congressistas entenderam, né, e por isso que incluíram na legislação. Então, se está incluso na lei, não cabe a gente agora interpretar isso que foi aprovado, né? Se for aprovado dessa forma, a gente vai aplicar o que teve de inclusão na legislação, e aí vai regulamentar isso, né? Mas eu não posso simplesmente interpretar que a legislação é ilegal, né? Isso foi aprovado pelo Congresso e a gente vai regulamentar isso que foi aprovado pelo Congresso. Acho que tiveram alguns outros pontos, não sei se a doutora quiser... Ponto relativo à confissão Isso. de dívidas, tá? Esse que eu falei, né? Uhum. E referente à resolução 122, conversando aqui com essa minuta de resolução. Era só para me ajudar a lembrar aqui que eu acabei não anotando todas as falas, né? Então, assim, essa confissão de dívida foi essa que eu falei agora, né, da Lei 14.514, que cabe somente a gente colocar e implementar isso que está na legislação. Acho que se o setor não entende, né, ou não está satisfeito com isso, deveria tentar, de alguma forma ou de outra, não administrativamente, mas contra a legislação, né? A gente não tem muito o que fazer com relação a isso. E com relação à multa, né? A gente entende que sim, isso está substituindo a ficha de apuração da CEFEM, e por ser uma substituição da ficha de apuração da CEFEM, já que esse projeto mudou bastante, né? Ele começou em 2019, foi evoluindo, o próprio Raimundo Queiroz comentou e mostrou, e ele foi sendo simplificado. A ideia foi nessa evolução de que isso está substituindo, aprimorando, atualizando uma ficha muito antiga de papel. Então, como é que você vai apurar a CEFEM? Você vai apurar a CEFEM, aquela ficha de apuração, e aí, em vez disso, vai preencher o que a gente está chamando de DIEF hoje. Mas é a mesma coisa, então deveria se aplicar a mesma previsão legal da gente ter essa multa, né? E aí, obviamente, como teve a resolução 122 que consolidou
todas as multas e penalidades, as infrações da ANM, a gente está alterando a 122, o que isso não quer dizer que não possa abarcar naquela revisão que está sendo feita na 122, e é uma revisão que está em andamento, né? Então, assim, a previsão dessa multa está na 122, mas os valores, como é que vai ser aplicado, isso está sendo revisto, né? De acordo com aquele grupo que foi instituído. Ok? Perfeito, Daniel, obrigado. Obrigado também, Cíntia. Só fazer um breve relato aqui sobre a questão da resolução 122, né? Foram feitas aí diversas reuniões participativas, uma tomada de subsídios, e recentemente a diretoria colegiada da ANM aprovou aí a portaria de designação de novos membros para compor o grupo de trabalho de revisão da resolução 122. Esse grupo, foi definido o prazo de 30 dias para esse grupo realizar um cronograma de atividades, né? Nesse cronograma vai ser previsto uma rodada de participação social, então todos terão a oportunidade aí no momento adequado de trazer as contribuições aí para a nova proposta, né? Então, em breve a gente vai fazer a publicidade aí desse novo cronograma, tá ok? De alteração da resolução 122. Dito isso, Obrigada, então, obrigado encerrando. novamente, Cíntia. O próximo inscrito é o Daniel Pires Vieira, representando a BPM. Boa tarde, Daniel, a palavra é sua. Obrigado, Yuri. Boa tarde a toda a equipe da ANM que está trabalhando no projeto, Daniel, Raimundo. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, podendo dialogar, podendo contribuir na construção dos normativos aqui que vão orientar o desenvolvimento do setor. Falando especificamente sobre a DFCFEM, é um projeto assim, de extrema relevância. A DFCFEM dialoga diretamente com diversas áreas finalísticas da ANM, a citar a parte de arrecadação, a parte de fiscalização, e inclusive a parte de regulação. Políticas públicas, elas demandam informações, né? Espera-se, então, que com a DFCFEM, a ANM ela possa ser mais assertiva na identificação dos seus problemas e na proposição de soluções para o setor regulado, né? A DF ela é uma fonte de informações sobre o setor mineral que beneficia também o setor produtivo, né, trazendo informações essenciais para a gente conhecer o cenário atual da produção mineral brasileira e podemos, a partir disso, né, dimensionarmos os seus diferentes impactos, verificarmos, acompanharmos, monitorarmos como o setor vem se desenvolvendo, né. Acho que é uma fonte de informações bem interessante que, se bem utilizada pela agência, vai ser extremamente rica, extremamente profícua para o trabalho da Agência Nacional de Mineração. É preciso, é claro, né, deixar que essas informações que sejam produzidas não sejam extremamente caras, não sejam extremamente onerosas para o setor regulado. E é um ponto que parabéns, né, que congratulações estão na ordem, porque comparado à versão anterior do documento, há um avanço bem claro em relação à proposta que foi apresentada em 2021. O texto está mais enxuto, está mais direto, contribuindo assim para uma melhor contribuição dos aspectos que estão sendo normatizados. Diversos pontos ali que foram levantados pela iniciativa privada foram atendidos, foram observados pela agência, o que é muito legal, demonstra aí um zelo da agência, da equipe de projeto, né, em não só fazer um processo participativo, mas em, de fato, escutar e se apropriar das questões que foram levantadas. Foram incorporados, então, diferentes avanços, de forma a reduzir os custos incidentes sobre a iniciativa privada, prestar essas informações, por mais simples que sejam, incide em custos para a iniciativa privada. Nem todas as empresas elas são altamente estruturadas, a mineração no Brasil é muito diversificada, temos empresas pequenas, temos empresas ali que teriam dificuldades de gente para conseguir prestar informação. Acho que os avanços que estão sendo apresentados aqui hoje contribui bastante para que essas pequenas empresas também possam prestar de forma adequada a informação da DFCFEM e cumprir o normativo, que é o que todos nós, cumprir o normativo, gerar informação, que é o que todos nós aqui, em última medida, estamos trabalhando para que aconteça. Há pontos, no entanto, que ainda precisam ser aprimorados ou que merecem um pouquinho mais de esclarecimento ou de atenção por parte da agência. O primeiro deles que eu gostaria de apontar é no artigo 2º, né? Entende-se que todas as pessoas físicas ou jurídicas que arrecadam CEFEM devem apresentar a declaração.
Nesse sentido, seria interessante uma menção direta ao detentor de guia de utilização. Ele não está contemplado a priori. Claro, na minha opinião, ele deveria prestar a declaração, mas ele não está claramente citado ali na resolução. Um ponto que foi mantido em relação da versão anterior foi a necessidade de apresentação da DF-CFEM, mesmo na situação de inexistência de movimentações que incidam no recolhimento da contribuição. Considerando se tratar de uma obrigação acessória, a CEFEM, obrigar o regulado a prestar informações na ausência da obrigação principal parece ser um pouco desproporcional. Cortou aqui para mim, doutor Vieira. Oi, aqui apareceu como erro para mim, Yuri. Eu caí, Daniel, não? cortou 20 segundos aproximadamente da sua fala. Se O quiser. senhor estava falando sobre a questão da não produção, aí cortou ali no meio, se puder Perfeito. retornar. Perfeito, obrigado. Acho que tem um pico aqui na internet. Considerando, então, né, que a declaração é uma obrigação acessória à obrigação principal, que é a CEFEM, parece desproporcional manter a obrigação acessória, mesmo quando não há recolhimento da CEFEM. Não fica claro qual seria a necessidade, qual seria o ponto dessa declaração. A minuta de resolução faz também menção ao manual operacional com orientações para preenchimento da DF-CEFEM. A ausência do manual dificulta, né? O manual deveria ser apresentado juntamente com a minuta de resolução para possibilitar uma adequada avaliação do todo, né? Afinal de contas, como vai ser preenchido e a regra que está sendo proposta deveriam estar sendo apresentadas ali, na medida do possível, de maneira conjunta. É um ponto que a gente havia chamado a atenção anteriormente, que, bom, o manual, a gente está vendo, o Raimundo apresentou ali as telas para a gente, mas eu gostaria de ver o manual, gostaria de ter as instruções de maneira mais clara para a gente ter a segurança de que a resolução está fidedigna em relação àquilo que você está pedindo para preenchimento. O parágrafo 2º do artigo 4º busca regular a entrega da DF-CEFEM nos casos de indisponibilidade do sistema. Esses casos de disponibilidade e retorno do sistema devem contar com uma ampla divulgação da agência, uma vez que o regulado não tem a priori como saber como e se o sistema está operacional ou não está. Na opinião da BPM, né, esses casos eles fogem à normalidade e eventualmente deveriam ser analisados caso a caso pela Agência Nacional de Mineração, ao invés de se estabelecer, vai ser no dia seguinte. Esse dia seguinte pode não ser do conhecimento do regulado. O artigo 5º faz menção a 10 anexos que contêm efetivamente as informações a serem preenchidas e encaminhadas à DF-CEFEM. O único ponto em relação a esse, bem melhor do que de fato que estava no texto anterior, mas a resolução ela precisa ser clara quanto a quais anexos deverão ser preenchidos em cada caso, como forma de evitar quaisquer dúvidas ou insegurança ou mesmo prejuízo para o regulado. Acho que tem que ser claro, não, olha, os anexos tais vão ser preenchidos em tais casos, o anexo tal é só para determinado caso. Acho que, da forma como está apresentado, pode gerar dúvidas, pode gerar equívocos de preenchimento, e, como está no próprio texto da resolução, isso pode acarretar prejuízos, multas ali para o regulado. O artigo 7º traz a obrigação de inserção do CNPJ da INM das notas fiscais eletrônicas. Entende-se a necessidade de acesso da agência às notas para otimizar as suas ações de fiscalização, mas não seria mais custo efetivo um convênio direto com a Receita Federal do Brasil para acesso a esses documentos? Imagino que a ANM tenha tentado esse contato e conheço um pouquinho da dificuldade de ter essas informações da Receita Federal do Brasil, mas não foi possível, vocês não conseguiram, entendo que essa é a alternativa resultante, mas eu gostaria de saber como é que foi esse diálogo com a Receita Federal. Também tem a possibilidade aqui de retificação da declaração, né? Sugere-se a possibilidade de retificação da declaração mesmo durante as ações de fiscalização da agência, desde que não tenha sido emitido qualquer auto de infração, como forma, inclusive, de possibilitar que a agência ela tenha uma atuação não meramente punitiva, mas também orientativa junto ao regulado. Outro ponto, né? A necessidade de se estabelecer um prazo limite para a guarda dos documentos, né? Tem-se um prazo ali de 10 anos para retificação. Seria esse o prazo? Seria um prazo menor? Eventualmente seria um ponto a ser trabalhado também na resolução.
dialoga com a questão da 122, e essa 122 ela da resolução 122, e ela é bem polêmica, né? Mas o mero atraso ou apresentação fora do prazo pode ensejar multas bastante altas ali para o regulado. E, de novo, o setor mineral ele é bastante diverso, com empresas de diferentes tamanhos, que podem, em algum momento, ter alguma dificuldade ou ter atraso ali na apresentação da declaração, sem com isso merecer uma multa que avance ali sobre a capacidade de pagamento da empresa. Sugere-se de forma alternativa, isso foi feito, essa sugestão também foi feita nos processos participativos da resolução 122, que as multas sejam aplicadas em relação ao grupo 1 de sanções, localizar a DIEP-CFEM, já que é uma obrigação secundária em relação à obrigação principal, mas que ela fosse trabalhada junto com a própria CFEM lá no grupo 1. Acredito que isso diminuiria bastante o valor das multas e possibilitaria, e eventualmente possibilitaria aí uma maior racionalidade na aplicação das sanções. São os pontos que a gente entende, que a BPM entende haver necessidade de um melhor detalhamento e uma maior atenção pela agência para evitar potenciais problemas futuros aí com a adequação. A BPM segue à disposição da Agência Nacional de Mineração para discutir a DIEP-CFEM, assim como para todos os outros processos regulatórios. Muito obrigado, Yuri, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Raimundo. Obrigado, Daniel. No caso, Daniel Pires Vieira, né? E já passo a palavra para o Daniel Polac. Vai lá, Daniel. Eu agradeço meu xará, agradeço a BPM também pela contribuição, pela fala. Eu anotei algumas coisas aqui, mas foram muitas coisas. Qualquer coisa você me lembre, se eu não endereçar alguma coisa, por favor. O primeiro item que eu anotei aqui foi o da guia de utilização, né? Eu estou entendendo, e a gente pode checar, só por double check mesmo, que a guia de utilização seria um próprio direito minerário, né? Que ele está incluído no inciso 1º do artigo 2º, mas se não for isso, a gente vai incluir, porque eu também acho que faz total sentido que esse titular envie a DIEF, né? Com relação ao manual, né? A gente não tem esse manual hoje porque a gente não tem um sistema, né? E como o próprio Raimundo falou na sua apresentação, aquelas telas ali são mais guias de exemplos, né? De que tipo de informações deveriam ser preenchidas, mas como preencher, como fazer isso, como é que vai funcionar ali a dinâmica do sistema, a gente não tem hoje porque esse sistema ainda precisa ser construído, né? Internamente na NM a gente precisa desenvolver isso do zero. Então a gente não consegue ter esse manual agora, né? Esse manual fica de fato para depois. A não produção, né? De obrigar o titular que não tenha uma produção naquele período a declarar, informando que não houve movimentação no mês. A gente entende que essa entrega de informar que não houve movimentação no mês é tempestivamente como a gente vai saber que não está ocorrendo produção, né? De uma forma ou de outra, ele pode ter parado de produzir de um mês para o outro e a gente não está sabendo, né? Ou, por algum motivo, ele vai ali, parou de produzir e a gente já está recebendo essa informação logo na entrega da DIEF, né? Mas é algo que a gente pode, eventualmente, pensar se teria algum outro tipo de solução, mas, em princípio, esse é o espírito da coisa, para que a gente saiba tempestivamente, não no RAW, que o minerador não está produzindo, né? Aqui tem também sobre o dia seguinte, né, no caso de indisponibilidade do sistema eletrônico. Isso seria para um caso, obviamente, é o padrão, né? Eu entendo que a preocupação fosse caso a caso, né? A gente tem uma avaliação, mas como já aconteceu antes, né? Casos excepcionais, a gente consegue fazer coisas excepcionais, né? Então, isso é simplesmente uma indisponibilidade que pode ocorrer de sistemas de TI que acontecem, né? Mas que não fique algo que, digamos que nosso servidor tenha sido danificado, que tenha ocorrido um acidente e tal, e a gente fique sem o sistema por muito tempo. Então, não usaríamos isso, né? Isso, obviamente, teria uma decisão da diretoria colegiada para fazer uma prorrogação diferenciada, né? Não acredito que a gente não tenha esse bom senso. O acesso às notas fiscais eletrônicas, eu já tinha comentado, né? Na outra fala,
E só para reforçar, né, que esse acesso, a empresa só vai configurar uma vez, né, junto com o seu contador, junto ao sistema de contabilidade que inclui o CNPJ ali. Depois que tiver salvo isso, nunca mais ela vai precisar mexer ali. É um negócio muito simples, fácil, e que foi a solução do Confaz mesmo. Com relação a gente conseguir com a Receita Federal esses dados, foram feitas várias tratativas, várias reuniões, várias tratativas, e a solução mais adequada, por enquanto, de todas as tratativas que a gente teve foi essa, e a menos burocrática, inclusive, né? E aí também acho que tiveram alguns outros apontamentos que eu não consegui anotar, não sei se aqui o Daniel quiser me lembrar de novo. Aqui, ó, o Júlio me alertou aqui, a guia de utilização está no artigo 3º, o artigo 3º, que seria ali, com autorização para explorar minério seguinte nos regimes de aproveitamento definidos no inciso 1, 2, 3, 4 do artigo 2º da hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 22 do âmbito da Decreto-Lei 227. Então, essa hipótese prevista no artigo 2º do 22 já é a guia de utilização, tá? Então, o artigo 3º já está ali. Eu até retifico a minha resposta. Tá? Daniel, fica à vontade se quiser fazer algum comentário a mais. Não, Yuri, Só se eu lembrar esqueci algum item. de endereçar algum dos aspectos. a questão das multas, mas acho que foge um pouco Foge a um pouco, alçada. fica no 122, exatamente. E a questão de prazo de guarda dos documentos. Ah, sim, o prazo de guarda, verdade. Como existe esse prazo decadencial, a gente não entende que enquanto, né, houver a decadência, isso poderia ser desfeito, né, guardar os documentos. Eventualmente, a gente poderia, assim, pensando no caso onde a empresa já tenha sido fiscalizada e auditada durante aquele período e o crédito tenha sido constituído através de uma notificação ou mesmo que não tenha nenhum débito, né, eventualmente a gente poderia pensar em alguma coisa nesse sentido, né, onde não tem mais o que verificar esses documentos, mas enquanto a INEM puder verificar esses documentos, né, para constituir algum tipo de crédito, mas a gente pensa que eventualmente não pode aprimorar nisso. Obrigado, Daniel. Obrigado, Yuri. Obrigado. Obrigado aos Daniéis. E já passo a palavra para o próximo inscrito, João Henrique de Carvalho Raso, associado sênior da Sescom Bahia Advogados. João, uma boa tarde. Está sem o áudio. Ainda não escutamos. Agora, eu ouvi o barulho da tecla. Eu acho que deve ser o microfone, João, que a gente ouviu o barulho da tecla, mas não ouviu a sua voz. Acho que agora sim, né? Agora sim, a palavra é sua. Desculpem a confusão aí. Mas obrigado, Yuri. Obrigado, Daniel. Obrigado, Raimundo. Prazer estar aqui, podendo contribuir com mais esse tema da agenda regulatória da ANM. É um prazer ver a ANM avançando nesses temas, tanto aqui quanto tantos outros que estão seguindo em paralelo. A gente que já atua mais tempo no setor sempre buscou, sempre teve essa via a necessidade da ANM desenvolver o seu ambiente regulatório e é uma satisfação muito grande ver isso se concretizando. Mas a gente queria aqui trazer brevemente alguns pontos em relação ao tema da DIEF, num contexto em que a norma é interessante, sim, como o Daniel Vieira aqui me antecedendo falou muito bem, é uma norma necessária, realmente a ANM deve ter informações atualizadas e quanto mais completas, melhor aí dentro do âmbito da legalidade, para justamente desenvolver suas atividades fiscalizatórias, suas atividades de ordenamento mineral e
um contexto em que todo o setor acaba ganhando. Mas as nossas ponderações aqui, bem pontuais, são no seguinte sentido. Em primeiro lugar, a gente está falando aqui de uma obrigação acessória que está sendo regulamentada antes da regulamentação de uma série de dispositivos da própria CEFEM. A gente tem diversos dispositivos aqui que ainda estão sendo tratados em outros temas paralelamente, em outros processos regulatórios paralelamente, e que tem um reflexo direto aqui. Então, no nosso entendimento, a AGF, sim, é muito importante, deve seguir, é necessário realmente que ela seja implementada, mas após uma série de outros temas terem saído ali do papel, terem sido efetivamente regulamentados. Um caso muito claro aqui é a questão da dedução dos tributos incidentes. A gente está tendo isso daí sendo tratado em outros casos. O próprio Raimundo tratou aqui na fala dele de que hoje a gente tem 3 ali, mas que isso daí pode ser alterado, e que, então, essa obrigação acessória, ela deveria vir no momento em que tudo já está claro, tudo já está posto da forma como deveria ser. Só pena de a gente começar ali a andar com o carro sem os seus pneus ali e gerar toda uma situação de complicações para todo o setor no meio do caminho. Superado isso daí, uma ponderação que a gente gostaria de fazer por aqui é em relação à multa. Entendemos aqui a justificativa apresentada tanto na nota técnica, quanto pelo próprio Raimundo e pelo Daniel aqui, mas, a nosso ver, eu acho que a gente partiu de uma premissa que vem sendo repetida e que ela tem que ser olhada com muita cautela. Lá na 122, partiu-se de uma premissa de que, olha, a gente tem um prazo, esse prazo não nos permite fazer o trabalho que gostaríamos de fazer, que era justamente pegar ali todas as obrigações das NRMs, tudo aquilo que existe de obrigação, rever esse pacote todo, para aí sim trazer quais efetivamente deveriam ser as infrações puníveis por meio de multa no âmbito da 122. Como não havia tempo para isso, optou-se por seguir tomando como válidas as infrações puníveis com multa existente até então, mas tomou-se como premissa naquele contexto. E aqui a gente está seguindo aquilo que já houve ali na 122, mas alterando já a 122, esquecendo daquele contexto. E isso é muito relevante, porque a gente está falando ali de uma infração que poderia ser punível com multa, sem uma previsão legal que a suportasse. Ok? Há, de fato, lá na 122, a indicação de que a não entrega, outra entrega intempestiva das fichas de recolhimento de CEFEM gerarão a imposição de multa, e que a AGF agora está substituindo a ficha de recolhimento de CEFEM. Mas a gente está partindo da questão de que, como se a ficha de recolhimento de CEFEM tivesse um embasamento legal que permitisse que a ANM aplicasse uma multa em caso de descumprimento dessa obrigação. Mas não há no Código de Mineração, não há em nenhuma lei a indicação de que a ANM poderá aplicar uma multa em caso de descumprimento dessa obrigação. E aí é muito importante indicar isso aqui, porque a gente, em vários momentos, tem referências sendo feitas na própria nota técnica, é feita referência a códigos, a artigos do Código de Mineração que não estão relacionados diretamente ao tema. A gente tem ali no Código de Mineração o artigo 47, inciso 13, como sendo utilizado como fundamento. Tomar as providências indicadas pela fiscalização dos órgãos federais. Isso não é fundamento para autuar alguém pela apresentação da DIEF. Da mesma forma, se a gente utiliza outros dispositivos, como as infrações previstas ali na lei da CEFEM, não se trata de infração relacionada à DIEF. Não se trata de suposta infração que poderia ser apenada por meio de multa.
Então, a gente, falhando essa premissa que foi adotada lá atrás, a gente não pode seguir aqui com uma alteração da resolução 122 para novo erro ser cometido aqui, a nosso ver, em relação à legalidade dessa multa. De fato, é algo a se seguir, tal como o Daniel indicou aqui, com relação à confissão de dívida, que deveria ser buscado ali meios legais, se o setor tivesse esse interesse. A nosso ver, aqui é a mesma coisa. Sendo realmente a situação, há necessidade de se impor multa em caso de não apresentação da DF, ok, mas que haja, então, uma previsão legal que suporte isso. E o próximo ponto é também com relação à questão das notas fiscais eletrônicas e o sigilo fiscal relacionado a isso. Novamente, a gente entende a necessidade da ANM ter informações e aí é engraçado, Daniel, que você, quando estava falando ali em relação ao comentário do seu xará, Daniel Pires, foi citado ali o manual da Receita, manual de sigilo, e era justamente o ponto que eu ia trazer aqui. O manual de sigilo fiscal lá da Receita, ele trata das situações em que você tem realmente uma exceção ao sigilo fiscal. Ou seja, hipótese em que a Receita poderá franquear a terceiros informações fiscais que ela possui de seus contribuintes. E quando ela vai tratar ali da possibilidade de que a Receita abra para outra autoridade administrativa, no interesse da administração pública, tem ali claramente a necessidade de que esteja se falando de uma autoridade administrativa, ok, esteja se falando de algo no interesse da administração pública, ok, mas sempre relacionado a um processo administrativo regular e em curso, para que a informação ela seja utilizada com uma finalidade específica, em um prazo específico, de modo a que o sigilo fiscal do contribuinte não seja escancarado aí para que todas as informações do contribuinte estejam abertas de forma realmente até desproporcional em determinadas situações. Então, o nosso primeiro ponto em relação ao sigilo é justamente esse. Ok, a gente entende que é realmente necessário em uma fiscalização que os dados das notas fiscais sejam abertos. Realmente a gente está falando ali de dado imprescindível para a fiscalização da ANM. Mas, a nosso ver, isso não deve ocorrer de forma ampla e restrita a todo momento. Claro, a ANM identificou uma situação em que há uma necessidade de uma fiscalização, há uma suposta infração à legislação, a ANM abre o processo administrativo, requisita essa informação e o administrado deve apresentar. A nosso ver, essa deveria ser o procedimento a ser seguido aqui em relação à fiscalização e à obtenção de dados sigilosos garantidos cuja proteção é garantida pela Constituição. E também nessa mesma linha, quando a gente fala do sigilo, é interessante também destacar que a lei 14.514, que já foi tratada aqui em outro contexto, a própria medida provisória que foi convertida na lei 14.514, quando teve o seu texto encaminhado para sanção presidencial, continha justamente um dispositivo nesse sentido, de que deveria haver ali a indicação das notas fiscais para que a ANM fizesse justamente essa fiscalização. Mas isso foi vetado justamente por violação ao sigilo fiscal. A gente tinha ali uma alteração que se pretendia fazer no artigo 2º-A, parágrafo 6º da Lei 8.001, mas isso foi vetado. E ao entendimento de que, ao permitir, por meio de lei ordinária, que a ANM tenha acesso a informações fiscais, ao criar uma exceção ao sigilo fiscal não autorizada pelo Código Tributário Nacional, a proposição legislativa incorre em vício de inconstitucionalidade e contraria o interesse público. Então,
a gente está aqui em uma situação que uma lei estava para ser sancionada pelo presidente da República. Esse dispositivo foi vetado porque uma lei ordinária não poderia fazer isso. E agora a gente está diante de uma resolução que está pretendendo fazer a mesma coisa. Então, a nosso ver, a gente está aqui diante de uma inconstitucionalidade ao se tratar de uma forma tão ampla, tão irrestrita quanto ao sigilo fiscal, a quebra do sigilo fiscal dos mineradores. E, por fim, aqui, é um ponto que, inclusive, não está no âmbito aqui da audiência, mas que, puxando justamente a fala aqui do Daniel, se vocês me permitirem, no artigo 13, quando a gente está falando da obrigação de guarda, se a gente tiver uma condição de tratar um pouquinho mais de detalhe sobre o que seria toda a documentação fiscal e contábil, meu ver, traria aqui uma grande segurança, a gente teria um ganho muito grande de segurança jurídica e de redução de custo regulatório para os mineradores, para todo o setor. Porque quando a gente fala de toda a documentação fiscal e contábil, isso gera uma insegurança muito grande de que, quais documentos são esses? Quais documentos que a ANM vai me exigir? Então, se a gente traz aqui um rol de quais seriam esses documentos que deveriam ser mantidos sob guarda, permitiria que o minerador tivesse uma segurança de, não, esse documento aqui não é necessário para a fiscalização da ANM, então, portanto, eu posso descartá-lo. Já que a gente está falando de um prazo de 10 anos, uma guarda de 10 anos de um documento que não seria necessário para a fiscalização, pode gerar um custo ali desnecessário para o minerador e de uma forma que uma simples alteração aqui no texto poderia ajudar. Do nosso lado aqui são essas as considerações. Ficamos à disposição para discutir, para alguma contribuição. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado, João. Já passo a palavra para o Daniel Polak. Obrigado, João. Vou começar de novo aqui da nota fiscal eletrônica, né? Até porque participei bastante ali quando da elaboração do substitutivo da MP 1133, né? Na conversão na 14514. Qual foi o argumento principal ali da Receita, né? E também para que a gente, nessas tratativas, a nossa principal dificuldade, eles não querem passar para a gente a base de dados inteira, né? E a gente não está pedindo na DIEF, CEFEM, essa base de dados inteira, né? Qual que é a preocupação da Receita, né? Com o sigilo fiscal? Se a gente passar a nossa base de dados, para vocês cruzarem com a base de dados de vocês vão estar com tudo, né? Só que a gente não quer tudo. A gente só quer das notas fiscais de mineração, de produtos de mineração, né? E aí, essa é a principal, digamos, entrave ali com a Receita, e até o motivo do veto principal de mérito também foi esse, porque eles não querem passar a base de dados, eles não querem passar isso, né? E a gente teria que, de alguma forma ou de outra, passar para eles o que a gente precisa, e aí fica essa discussão se eles podem aceitar o que a gente precisa ou não. Então, se o minerador está emitindo uma nota fiscal de um produto minerado, de NCM de mineração, né? É o caso dele colocar o CNPJ da ANM ali. É uma configuração muito simples no sistema dele, de forma automática, onde a gente teria esse dado. E não é qualquer pessoa na ANM que vai ter acesso a essas informações, né? Isso ficaria numa base de dados criptografada, salva nos servidores da ANM, onde seriam cruzados com as informações que a gente já tem em outros sistemas da ANM, né? Não vai estar ali os nossos servidores pegando ali, acessando um por um arquivo XML, né? E esse acesso, obviamente, também estaria franqueado com login, com um histórico, um caso de uso, né? Então, eu não vejo por que se preocupar com o sigilo fiscal nesse ponto, tá? Isso é a nossa visão, e a visão da nossa diretoria é de que, de fato, a ANM precisa dessas informações para que possa fazer seu trabalho da melhor forma, para a gente possa direcionar em quem que a gente vai fiscalizar, porque senão a gente pode estar fazendo uma fiscalização no nosso administrado, onde sequer teve algum indício de irregularidade, né?
E isso vai ser um possível indício de irregularidade para que a gente direcione a fiscalização. Ou seja, quem está emitindo a nota fiscal corretamente, quem está pagando essa FEM corretamente, provavelmente nem fiscalizado será, porque a gente vai ter essa inteligência fiscalizatória. Então, é uma medida importante para quem está fazendo as coisas certas, né? Para que a gente não tenha que depois fazer uma fiscalização, para que eles não sejam alvos no futuro, onde talvez nem precisassem ser, considerando que a ANM tem um déficit de pessoal muito grande, a gente não consegue fiscalizar todas as empresas, né? Nem deveria, assim, fiscalizar aleatoriamente. Esse é o grande objetivo. Com relação também a 122, né? Acho que eu não tenho muito mais o que contribuir, né? É uma discussão que fica mais no âmbito lá do pessoal que está trabalhando nessa resolução. Acho que a contribuição do João, assim como os outros colegas, é válida, né? A gente entende essas preocupações do setor, e isso eu vou passar para eles, né? Tudo isso que a gente recebeu aqui de feedback de vocês sobre a 122, para que a gente trate ali junto com eles, né, nessa revisão que está sendo feita, né, tudo que foi passado aqui, tá? Inclusive pegar, digitar aqui o trechinho dessas falas para passar para o pessoal do grupo, tá? E é isso. Obrigado, João, Daniel. Eu queria só fazer uma fala também em relação ao tema. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 5906. Foi uma ADI que questionou o poder da ANTT criar obrigações, criar infrações e criar sanções por meio de resolução. E o julgado finalizou na semana passada e foi considerado constitucional essa possibilidade, né? Muito com base ali daquela teoria dos poderes implícitos, né? Na medida em que o legislador dispõe sobre uma competência para uma agência reguladora, implicitamente ele está dando poderes para que essa agência reguladora cumpra aquela missão legal, né? Aquela competência legal. Então, refletindo aqui, lógico que foi no âmbito da ANTT esse julgado, mas é muito semelhante ao âmbito de atuação da ANM também. E, nesse caso, refletindo para cá, né, também é por aí. A gente tem a competência de recolher CEFEM, né, e essa obrigação acessória aí da DIEF nada mais é do que uma forma da gente fazer melhor essa competência que nos foi designada por lei, né? Então, só trazer para registro aí essa importante ADI que configura um reforço aí das competências e do poder normativo das agências reguladoras federais. Só um complemento que eu esqueci de responder para o João, que agora que eu peguei minhas anotações, né, que ele comentou do momento da resolução, né? A gente está ali com tributos incidentes, preços de referência, né? Eu acho muito válida a fala dele, né? No mundo ideal, certamente eu gostaria de poder fazer tudo isso dali, né? Os tributos incidentes, o preço de referência e outras regulamentações que a gente precisa, né? Da ANM, da arrecadação também como um todo, mas a gente não consegue, né? As dificuldades da agência são conhecidas por todos vocês, né? Pelo setor como um todo, e a prioridade da DIEF é justamente até uma fala que o Daniel tinha comentado antes, né? São informações que vão servir não só para a arrecadação, mas para a ANM inteira, né? Nas suas ações todas, né? De regulação, de implementar as políticas do setor. Então, a prioridade que foi dada para a DIEF foi devido a isso. A gente entende que, claro, pode ser que depois a redução do preço de referência afete alguma coisa ali que vai ter que ser preenchido, né? Os tributos incidentes também, mas aí a gente faz essas alterações, apesar de que pode não ser o ideal, né? O mundo ideal seria, de fato, a gente ter isso aí antes, mas em termos de prioridade e de importância, para que a gente possa direcionar nossa atuação na agência, foi dada prioridade para a DIEF, né? Inclusive pela própria diretoria colegiada. Tá? Mas eu até concordo com essa observação.
É isso, lembrando que está na agenda regulatória, né? Então é um tema aí que muito em breve a gente vai estar fazendo algumas novas rodadas A aí de gente já diálogo. abriu, né, tomada de subsídios, né? A gente vem fazendo, às vezes é devagar, né? Mais devagar do que a gente gostaria pela falta de pessoal, mas a gente está trabalhando nesses pontos, sim. Perfeito. Agradeço novamente, Obrigado. João, Daniel, e já passo a palavra para o último inscrito, Paulo Honório de Castro Júnior, diretor do IBDM, Instituto Brasileiro de Direito Minerário. Paulo, uma boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde, Yuri, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde a todos aqui que me antecederam, né? Parabéns aí pelas apresentações e comentários, né? Da minha parte aqui, Yuri, eu, na verdade, gostaria de abordar, né, mais sobre o aspecto operacional, né? Considerando que, supondo, né, que essa resolução entrasse em vigor, né, e passasse a produzir efeitos, o que mudaria, né, no dia seguinte para as empresas sujeitas, né, à sua aplicação? Então, fazendo essa reflexão, né, verificamos aqui, né, no exercício prático, né, com os nossos clientes também no escritório, né, que há uma série de entraves operacionais, né, que penso que podem ser sanados, né, com ajustes pontuais na resolução, tá? E para que fique um pouco mais clara a minha apresentação, eu queria verificar com você, Yuri, se é possível fazer uma projeção de slides. Sem problema, Paulo. Beleza, vou colocar aqui então na tela. Antes, só introduzir um aspecto, né, que sobre os demais pontos jurídicos, né, dos colegas que me antecederam, queria dizer que concordo, né, com praticamente tudo, e que há um documento até no site do escritório com, né, fundamentos um pouco mais robustos em relação a esses pontos, né. Eu não vou, né, tocar nesses aspectos aqui, como eu disse, eu quero falar de pontos mais operacionais, tá? Mas considerando a sua última fala, Yuri, só sobre esse julgamento recente do Supremo em relação à NTT, é importante dizer que a lei, né, que foi analisada lá, né, no julgamento do Supremo, ela delegava, né, à agência poderes muito amplos para fixação, né, de sanções. E não me parece que exista uma regra em lei, né, com essa mesma delegação legislativa no âmbito da mineração, tá? Então, acho que realmente tem uma diferença entre os dois casos, né, não só pelo fato de ser a NTT, mas considerando a lei de suporte, né, que foi objeto da análise do Supremo ali, ok? Mas indo aqui direto ao meu ponto, né, eu vou falar só dos anexos, tá? Então, no anexo 1, né, os ajustes que a gente sugere são os seguintes. Primeiro, né, a gente tem ali aquela relação de bases possíveis na exportação, e a Cíntia já até tocou nesse ponto, mas eu queria reforçar, né? Pelo anexo 1, tá, eu sou obrigado a marcar que a minha base de cálculo na exportação é o preço parâmetro decorrente da aplicação do PSEX ou o valor de referência. Só que tem dois problemas aqui, né? O primeiro no sentido de que o PSEX ele só é aplicável para certas commodities e nem todos os minerais exportados são considerados commodities para fins de aplicação do PSEX, tá? Existe até uma grande discussão relacionada a isso, enfim, né, a partir da Lei 9.430, mas do ponto de vista prático e operacional, a gente tem muitos, né, produtos minerais que são exportados que não estão sujeitos ao PSEX. Né? Se não estão sujeitos ao PSEX, né, e nem ao valor de referência, a base de cálculo, de fato, é a receita bruta da exportação, tá? Então, nesse caso, né, sendo a receita bruta da exportação, deveria haver ali, né, uma caixa para que essa possibilidade fosse marcada, tá? Outra possibilidade, né, isso vai se repetir aqui ao longo da minha fala, é que houvesse, na verdade, campos abertos, né, para declaração e não simplesmente caixinhas fechadas, né, justamente porque, como vai ficar muito claro aqui ao longo da minha exposição, há diversos aspectos que conformam diferenças aí, né, é, para os mineradores, sejam em razão de decisões judiciais, enfim, né, ou até da sua interpretação da legislação, tá? Outro ponto ali também, já no anexo 1, né, em relação à base consumo, ao fatiador consumo, né, é incluir, além das bases preço corrente e valor de referência, também a base custo de produção. Essa era a base que vigorava, né, anteriormente à Lei 13.540, porém a gente tem uma série de empresas de mineração com decisões judiciais, aqui eu estou citando uma na tela, tá, que autoriza essas empresas a ainda apurar a base de cálculo no consumo pelo custo de produção. Então, se ela tem uma decisão judicial, né, que autoriza a apuração da base de cálculo no consumo pelo custo de produção, mas a DIEF não vai ter essa possibilidade, como que ela vai declarar, né, a sua apuração de forma prática? Então, quer dizer, de novo, ou se inclui, né, esse aspecto na própria DIEF, ou se deixa um campo aberto, né, para que seja evidenciado ajustes, né, de não conformidade com o layout da declaração, tá?
No anexo 2, a gente tem ali a questão do faturador venda, né? E o primeiro ponto é a questão dos tributos incidentes, né? Já foi falado aí, né, muito sobre esse aspecto. Enfim, a agência ainda está definindo quais são os tributos incidentes. Eu cito aqui só um exemplo, tá? Por exemplo, a TFRM, né? Então, a gente tem aqui muitos mineradores com decisões judiciais autorizando a dedução da TFRM na CEFEM. Estou citando aqui no slide uma decisão, tá? De uma ação recente, né? Da mesma forma, a gente tem estados e municípios cada vez mais criando tributos exóticos, né, sobre a mineração que vão incidir sobre a venda de minério, né? E se a gente fixa um layout que não é atualizado no tempo com a criação, né, veloz desses tributos, obviamente isso vai gerar um problema de declaração, né? Então, a sugestão aqui é que realmente ou se contempla, né, de forma bem abrangente todos os tributos que existem, que de fato incidem sobre a venda, né, e já há um trabalho paralelo em relação a isso, ou se deixa um campo aberto, né, para que o minerador possa indicar quais tributos ele deduziu, né, ao considerar a sua apuração da CEFEM. Ainda nessa parte também, né, e usando a mesma decisão que eu citei aqui no slide anterior, né, que também autoriza o minerador, mesmo após a Lei 13.540, a deduzir da apuração, né, da receita bruta as despesas com frete, seguro e despesas portuárias, tá? Sugestão aqui, de novo, se cria um campo, né, para permitir a declaração dessas deduções a esse título, né, sob pena de não ser possível cumprir a decisão judicial, tá? Ou pelo menos declarar adequadamente o cumprimento da decisão judicial, ou que se deixe um campo aberto, né, para que se possa realizar, né, esses ajustes, indicando, né, a agência quais foram, né, as deduções feitas sobre a base de cálculo, tá? No anexo 3, né, a gente falou um pouco ali do PSEX, mas o anexo 3 ele trata da exportação, e nesse campo, né, em que eu tenho que demonstrar qual foi o ajuste de preço parâmetro, né, da apuração do preço parâmetro, há lá uma linha só, onde está escrito ali fórmula, né? Só que, para quem já fez, né, documentação de suporte de preço de transferência, sabe que essa informação não cabe ali, né? E também não é uma fórmula, tá? São muitos ajustes, né? Esses documentos, sobretudo, né, vinculados à aplicação do PSEX, né, em que eu comparo, por exemplo, minério de ferro 62% Porto China com o minério de ferro que eu estou vendendo com teor muito inferior no mercado interno no Brasil, né, para uma comercial exportadora que vai fazer, né, o transporte internacional. Né? Só disso você já vê que há uma necessidade enorme de ajustes de qualidade, de transporte, frete seguro, cotação, enfim, até chegar, né, a uma comparabilidade possível, né, entre a cotação internacional e o produto que eu vendo. E eu não consigo descrever isso numa fórmula e muito menos em uma linha, tá? Então, a sugestão em relação aos ajustes de preço de transferência, tá, é que eu pudesse anexar um documento, né, que a gente chama muitas vezes de local file, né, ou master file, e isso servir de suporte, né, para avaliação da agência. E, além disso, a gente tem que lembrar que o PSEX ele está sendo extinto, tá? Pela medida provisória 1152, de dezembro do ano passado, já foi aprovada na Câmara agora, essa semana, né? E foi enviada para o Senado. Né? O método recomendado no MP 1152, né, para apuração de preço de transferência sobre commodities passa a ser o PIC, né, que é o método CUP da OCDE, e que contempla todos os ajustes necessários para que haja uma comparabilidade possível, o que aumenta ainda, né, obviamente, o número de páginas desses documentos de suporte, desse local file de demonstração do preço de transferência. Né? Então, de novo, né, não cabe lá, né, essa informação, e também é bastante questionável, né, se com a extinção do PSEX as mineradoras seriam obrigadas a fazer esse ajuste de preço parâmetro, uma vez que, né, a Lei 13.540 faz referência específica ao PSEX e não a outro método. Tá? Lá ali no anexo 4, né, a mesma observação que eu acabo de fazer em relação ao PSEX, mas para a demonstração de qual é o preço corrente na venda de empresas do mesmo grupo econômico. Né? Demonstrar um preço corrente é fazer um estudo de mercado. Tá? Eu não consigo fazer isso em uma linha, muito menos sobre a alcunha de fórmula. Né? Precisa de realmente algo um pouco mais robusto, né, para sustentar isso. Tá? Até porque hoje a gente usa critérios de preço de transferência para calcular, né, aquilo que seria o preço corrente. Né? No anexo 8 eu tenho ali, né, a parte do faturador consumo, então faço referência justamente ao que eu já disse ali sobre o custo de produção, para que seja possível, né, incluir lá e demonstrar o custo de produção, né, ao lado do preço corrente e do valor de referência, pelas razões que eu já expus. Tá? No anexo 9 a gente tem um problema que me preocupa, tá? Que trata ali da compra de minérios de terceiros. Né? O Raimundo deixou muito claro aí na fala dele, eu concordo plenamente,
que isso está sendo colocado da DIEF porque a CEFEM não incide sobre o minério que foi adquirido de terceiros. Mas qual que é a metodologia correta para a gente expurgar o minério de terceiros da base de cálculo da CEFEM? Se a gente for ler o anexo 9, está claro que a metodologia refletida ali naquele formulário é fazer dedução pelo valor de compra. Tanto que está lá escrito custo de aquisição, né? E, de fato, a gente já viu a agência proceder dessa forma em alguns casos, né? Mas, no nosso sentir, esse não é o método, né? A metodologia mais adequada para expurgar a aquisição de minérios de terceiros. E, para isso, posso dar um exemplo simples, né? Pense em uma empresa que é puramente industrial, ela não tem título minerário, tá? Ela simplesmente compra minério de terceiros, beneficia e vende. Essa empresa não é contribuinte da CEFEM, ela não pratica faturador da CEFEM, certo? Da mesma forma, uma empresa que tem título minerário, se compra minério de terceiros, beneficia esse minério, agrega valor sobre ele e vende, né, ela não vai praticar faturador da CEFEM sobre essa venda ou sobre o consumo desse minério dentro do seu processo produtivo. Então, significa que a forma de expurgar o efeito, né, do minério de terceiro sobre a base da CEFEM é indo lá na base, né? Ou seja, eu proporcionalizo o minério de terceiro sobre a receita de venda, ou proporcionalizo o minério de terceiro sobre o preço corrente, ou sobre o valor de referência, ou sobre o custo de produção. Mas deduzir exclusivamente o valor de compra faz com que todos os custos agregados no meu processo e a margem de lucro, quando eu tenho faturador venda, passem a estar na base da CEFEM, tá? Eu cito só como referência aqui um caso recente, de novembro do ano passado, em que se discutiu exatamente isso, né? E a gente teve uma decisão no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, justamente acolhendo tudo que eu acabo de dizer, tá? Houve ali uma perícia, enfim, né? E o tribunal entendeu perfeitamente, da forma que eu acabo de dizer, que eu tenho que expurgar o efeito, né, do minério de terceiro sobre a base e não o seu valor de compra, tá? Então fica aqui essa observação, porque da forma como está no anexo 9, eu sou obrigado a evidenciar só o valor de aquisição, né? Isso vai gerar um problema justamente se eu opto até por aquela forma que o Raimundo trouxe, né, de gerar o boleto até a partir da DIEF, né? Vai gerar o boleto com uma parte da representação do resultado do minério de terceiro na minha base de cálculo, tá? E por fim, meus caros, eu preciso dizer que existe a portaria da NPM número 157 de 99, que trata da compensação de créditos de CEFEM em decorrência de pagamento a maior, né? E tem sido, obviamente, né, com a CEFEM se tornando uma exação cada vez mais importante, né, do ponto de vista econômico para as empresas, né, uma avaliação muito mais criteriosa sobre erros de apuração, né, sobre critérios indevidos que foram utilizados no passado e apuração de créditos, né, decorrentes dessa revisão de procedimentos e de apurações, né, do passado. E com isso, muitas empresas hoje têm créditos de CEFEM apurados, né, e que vêm sendo compensados contra débitos vincendos, né? A gente ainda não tem, do ponto de vista informacional, nem no boleto da CEFEM, nem na ficha de apuração, e agora também não temos na DIEF, né, que está sendo proposta, né, um local onde eu possa informar a agência sobre as compensações que eu faço, né, sejam elas realizadas na forma como disciplina a portaria 157 de 99, ou mediante, né, critérios gerenciais da própria empresa, uma vez que há uma série de decisões judiciais, eu cito aqui também uma recente, do ano passado, que afasta, né, a portaria 157 por ilegalidade, tá? Então, há empresas que têm decisões judiciais que lhe permitem fazer compensação até mesmo sem observar essa portaria, né? Como evidenciar isso numa declaração do CEFEM, né? Então, seria importante, do ponto de vista operacional, né, que a DIEF contemplasse, né, um capítulo, né, ou um anexo relativo a essas compensações. Então, basicamente, são essas, né, considerações que eu tinha a fazer para vocês, né, e fico também à disposição aí dos colegas. Paulo, quero lhe agradecer. Tem muita informação ali que é bem pertinente, tá? Acho que a gente precisa aprimorar alguns pontos que foram levantados, né? Essa questão de decisões judiciais, essa questão da CEFEM agora também, esse último ponto. Várias coisas que estão ali na sua apresentação são pontos de atenção aqui, eu fui anotando, né? Eu até entrei no site, você disse que estava disponível no site, acabei não achando, mas se puder, manda, por favor, aqui no chat a apresentação para a gente dar uma olhadinha, né? Embora esteja gravado aqui, são muitos pontos que a gente vai ter que se debruçar e de aprimorar realmente o anexo, né? Esses anexos, obviamente, eles estão ali como um guia, né? Que foi falado antes, né? Mas que informações vocês vão pedir, como é que vai ser e tal?
e eles não deveriam ser anexos assim fixos, né, rígidos, que a gente não possa alterar ou não possa aprimorar durante o tempo na hora que a gente está fazendo o sistema, né? E aí, justamente conforme eu falei do manual, né? A gente não tem o manual porque a gente não fez o sistema ainda. Na hora que a gente for fazer o sistema, vai ter talvez algum jeito até mais fácil. Pô. A minha ideia, né, assim, sonhática, é de que a empresa conseguisse, que tivesse um SAP, que tivesse algum ERP, né, importar algum tipo de arquivo ali que já passasse, né, não tivesse que fazer ali todo um trabalho de preenchimento e tal, que a gente quer dar o menor preenchimento possível, né? O menor trabalho possível. Por isso, até a gente fala de botar o CNPJ ali da NM na nota fiscal, é para não dar trabalho, né? Que vai colocar e vai consertar isso uma vez só. E antes estava ali escrito de que as empresas deveriam, né, entregar e fazer o upload de todas essas informações. Então, o objetivo foi simplificar e facilitar a vida, né? Mas eu agradeço, sim, recebemos agora o link aqui e a gente vai dar uma olhadinha, porque muitas dessas observações, eu notei várias aqui, eu acho que a gente tem que, de fato, aprimorar esse anexo. E foi muito bom, então, agradeço demais essa contribuição de você, do escritório. Obrigado, Daniel. Eu vou compartilhar também a apresentação. Ela não está no site ainda, né? Mas eu mando para vocês, tá bom? Tá ok. Bem, Daniel, é isso. Passamos aí por todos os inscritos que se manifestaram até ontem, né, para fazer a manifestação oral. Relembro aqui, né, o prazo para recebimento de contribuições por escritos, né, no Participa ANM, que vai até dia 13 de abril, né? Então temos aí um pouco mais de uma semana para que todos possam encaminhar as contribuições por escrito. Questiono, Daniel, se tem mais algum posicionamento, alguma fala final? Não, Yuri, acho que é isso, né? Você lembrou muito bem sobre esse prazo ainda que está em aberto, né? Para que possam enviar, o próprio Paulo ali pode enviar também, mas a gente já recebeu, enfim, as outras pessoas. Agradecer o tempo de todos, né? 2 horas aqui de reunião. E aí o tempo é muito escasso, né? Para muitos de vocês, para a gente também. Foram contribuições valiosas, observações muito boas também que a gente teve do setor. Eu sei que vocês representam muitas empresas, às vezes mesmo os escritórios, né? As instituições aqui, IBRAM, PPM, e fico feliz de a gente ter a oportunidade de debater isso, né? Vocês sabem que a gente também aqui está sempre à disposição para que seja contactado, né? A gente é uma agência que preza pelo diálogo com o setor e é isso. Agradecer a todos, agradecer também a regulação, né? No Yuri aqui presente, que é o superintendente, mas a equipe dele, que também está dando suporte a esse projeto. Agradecer ao Queiroz, que é o chefe do projeto, toda a equipe da arrecadação que está se debruçando sobre isso. E se o Queiroz quiser fazer alguma outra contribuição adicional, deixo para ele fechar, já que ele abriu, né? Deixamos a honra ali do fechamento para ele, mas agradecer a todos, muito obrigado e bom feriado aí, que já começa daqui a pouquinho, depois de amanhã. Já que o Daniel foi gentil deixar o fechamento comigo, eu só tenho a agradecer, né, a participação. Eu costumo dizer que criar uma norma regulatória é muito semelhante à criação de uma lei, e encaminha-se um projeto de lei, uma casa legislativa, com uma perspectiva, sabendo que lá vai ser discutida, fatiada, emendada, e no final tem-se o que é possível. Na ANM não é o processo de criação de uma norma, no âmbito regulatório não é diferente. Pensou uma coisa, recebe as contribuições, com o passar do tempo, o processo amadurece e vai sair com certeza o que é possível, mas dentro do possível a gente quer que saia o melhor. Então, eu espero que essas contribuições são valiosas. Eu só queria destacar um ponto que alguém falou, assim, publica aí a ANM, a resolução no dia seguinte, o mercado não sabe como fazer. No próprio projeto lá, na própria minuta de resolução, tem um vacatio legis lá de 1 ano, que a ANM terá 1 ano depois de publicado a resolução para concluir o sistema, planejar, desenvolver o sistema e testar e colocar à disposição do mercado, do setor regular. Então, quando haverá um tempo suficiente aí para
para amadurecimento disso aí, vai dar tempo de elaborar manuais. Eu acho assim prematura a ideia de querer que tenha um manual hoje se o sistema não está construído. De repente, a gente vai dar esforços e tempo é dinheiro para uma coisa que a gente não sabe nem diretamente como vai ser o sistema. A tecnologia avança muito rápido, de repente eu penso em uma coisa hoje e amanhã eu consigo criar um sistema melhor do que eu imaginei. E automaticamente o manual já nasceria, já estaria defasado. Então, eu acho que é muito oportuno escrever o manual que deverá ser publicado por meio de instrução normativa aí, após o sistema estiver concluído, após a conclusão do sistema. E, no mais, agradecer a participação de todos, agradecer meus colegas de projeto aí, que suaram a camisa desse projeto, e, com certeza, a intenção é construir uma norma que seja benéfica a todo mundo. Bom, obrigado a todos, obrigado ao Daniel pela gentileza de passar a palavra, fazer o fechamento, obrigado ao Yuri aí, sempre que a gente tem dúvida, a gente consulta, e estamos à disposição aqui. A intenção é finalizar o projeto dentro do que está planejado, que é até o segundo trimestre desse ano, aí, pelo menos a parte normativa. Bom, gente, obrigado a todos aí. Perfeito. Obrigado, Queiroz. Declaro encerrada essa audiência pública. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal.